o Senhor nos entregar nessa noite, amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor inunde os nossos corações nessa noite. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós temos entendido em Deus que o desejo dele é que nós sejamos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo de número 1 diz assim, não precisa abrir. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Preste atenção aqui, queridos. O Senhor nos libertou do Egito, nos tirando do império das trevas. Fez com que o mar se abrisse quando nós nos batizamos nas águas. Águas falam da purificação que a palavra faz no nosso interior. E nesse processo, o intento do coração de Deus era nos formar filhos, nos fazer entender que não depende de nós, mas que depende de tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Digam comigo, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Deus deseja que você seja livre, livre de você mesmo, livre da busca por um desempenho a fim de ser visto, aceito e amado pelas pessoas, porque Deus ama você por aquilo que você é e não por aquilo que você faz. Deus te ama porque Ele decidiu te amar. Antes da fundação do mundo, Ele te elegeu. Ele te escolheu. Amém, queridos? Mas a religião, infelizmente, tem trazido sobre nós um jugo. Porque a lei nos diz que é preciso nos purificar para podermos ver Deus. E quando nós vamos para Hebreus 12, a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, mas é quem viu Deus, foi santificado, e Cristo será visto através dele. Amém? Eu não tenho condição de me santificar sem me relacionar com Ele. Diga comigo, Senhor, eu preciso abrir mão de todo conceito que a religião formou na minha mente. Eu entrego ao Senhor a minha vida e tudo que há em mim, porque eu desejo viver a liberdade de ser filho de Deus. Quantos desejam isso? Aplaudam o nome do Senhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. Shema manarae, Sheba babae. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Nós somos completamente dependentes do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia. Nós precisamos da sua direção, Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo de número 7. E se eu pudesse dar um título para aquilo que o Senhor vai trazer sobre as nossas vidas nessa noite, eu diria: como vencer o medo? Como vencer o medo? Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo de número 7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, em algumas traduções, covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou moderação. Feche os teus olhos por um instante. Libera a unção que Ele colocou dentro de você. Ore em outras línguas agora. Fale a língua da sua origem, porque nós somos peregrinos na terra.
Nós não somos daqui, nós somos do céu. E como cidadãos do céu, Ele nos deu uma linguagem sobrenatural, para que o nosso espírito possa conferir verdades espirituais com aquelas que são espirituais. Chega na massubia na gaieira massobia na lamache. Isso, libera, erga a sua voz. Shoma na gaie. Sheba mamanse naralabase. Shoba bababae. Produz um ambiente de glória. Robabae narai. Naramamae. Isso, dá liberdade para ele. Porque onde o Espírito está, ali a liberdade, Ele habita em mim, Ele habita em você, para nos fazer livres de nós mesmos, para lançar fora o medo por meio do amor do Pai. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Nós precisamos do Teu agir, porque é o Senhor quem convence o homem. Oh, Espírito Santo, é o Senhor quem convence o homem do pecado. É o Senhor quem convence o homem da justiça. É o Senhor quem convence o homem do juízo. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. Sheba masei, naralamashe. Eu declaro barreiras caindo neste lugar. Eu declaro pessoas livres de ataduras de servidão, de ligaduras de impiedade, em nome de Jesus. Eu declaro neste lugar um povo livre, um povo que conhece o seu Deus, um povo que sabe o Pai que tem e descansa nos braços de amor desse Pai. Chegaramassou. Escute. Deus é um Pai perfeito, que ama filhos imperfeitos. A religião nos ensinou que nós temos que fazer para merecer o amor de Deus. Mas quando eu vou para a Bíblia, eu entendo que só um meio de desfrutar da plenitude do Pai, e esse meio é a graça. A graça, o favor que eu e você não merecemos, mas que Jesus pagou naquela cruz para nos dar condição de sermos chamados filhos de Deus. É essa verdade sobre nós, queridos. Mas o diabo tenta contra as nossas vidas todo o tempo, milita dia e noite para nos colocar no lugar de trevas, para nos manter aprisionados no medo. Mas quando eu conheço Deus, eu entendo que eu só preciso desse amor, e que é esse amor que lança fora todo medo. Vocês estão diante de uma pessoa que durante muitos anos da sua vida foi aprisionada no medo. O diabo, desde quando nós estamos no ventre das nossas mães, ele arma situações para nos aprisionar, a fim de nos impedir de cumprir o propósito, a fim de que nós não compreendamos quem nós somos em Deus, e com isso fiquemos aprisionados nas mentiras e ligados às coisas dessa terra. Eu cresci num lar totalmente desestruturado, e a rejeição do meu pai biológico gerou em mim muitos traumas. E eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, muitas pessoas diziam assim: você vai ser pastora, você vai ser pastora, você vai ser pastora, porque o Senhor coloca dentro de nós dom. Aliás, tudo que vem de Deus é dom, amém? Inclusive a nossa vida, tudo é dom de Deus, é dádiva de Deus. E o dom, a dádiva, tudo que vem de Deus só tem razão de ser quando nós repartimos com as pessoas. E o meu trabalho me apontava para isso, mas eu tinha medo. Eu trabalhava treinando pessoas,
E eu tinha um sonho. O meu sonho, uma palestrante famosa, e ganhar 5.000 reais por palestra. Porque toda pessoa que um dia foi rejeitada e que está arraigada no medo, escute, nós temos 2 plataformas para construirmos as nossas vidas. Ou construímos na plataforma do medo, ou construímos sob a plataforma do amor. Mas infelizmente, a maioria de nós, assim como eu, tem construído as suas vidas na plataforma do medo. E assim era eu, tentando me autoafirmar, tentando me sentir amada, me sentir aceita, porque eu precisava ser reconhecida. Afinal, eu tinha sido abandonada, eu tinha sido rejeitada. Mas tudo isso para mim era obscuro, eu não entendia essas coisas. Sofria as consequências disso, mas não tinha compreensão dessas verdades. E aí o Senhor me chama para o ministério. E quando Deus me coloca diante das pessoas, eu digo: Deus, eu não sei o que fazer. E meu marido dizia assim para mim: você precisa pregar. E eu: não, marido, isso não é para mim não, isso é para você. Não, você precisa pregar. Não, isso não é para mim, isso é para você. Porque eu era cativa no medo, eu tinha medo. Medo do que as pessoas iam pensar, medo do que elas iam falar. Então, eu me tranquei e fui cuidar de crianças. E cuidar de crianças foi algo tão maravilhoso, porque lá eu podia ser quem eu era. Lá as crianças não iam ficar me avaliando. Afinal, eu era presa no medo. E ali começou a minha escola. E meu marido: você precisa pregar. Ele pregava terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo. E eu dizia para ele: não, eu não tenho condição. Aí um dia, pela bondade e misericórdia de Deus, eu ouvi uma ministração. E naquela ministração a pastora falou do consciente, do subconsciente, do inconsciente. E ela falou dos medos que nos aprisionam para impedir o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. E eu assisti aquilo, meu coração vibrava, saltava dentro do meu peito. E ao término daquela ministração eu fui lavar louças na cozinha. E quando eu estava na pia lavando louças, o Espírito Santo me trouxe uma memória. Eu me lembrei de um dia, a minha mãe saiu e me deixou dormindo no berço. Eu tinha 1 ano de idade. O meu pai eu não conheço, ou melhor, eu sempre tive pai, eu só não sabia que eu tinha, porque meu pai é Deus. Hoje eu sei disso. Mas meu pai biológico eu não conheci. E naquele dia que a minha mãe saiu de casa e me deixou naquele berço, eu acordei. E quando eu acordei, eu tive uma sensação horrível de abandono. E eu chorava desesperadamente. E eu me lembrei até das minhas mãos segurando as gradinhas do berço. E naquele dia, o diabo me aprisionou, me deixou cativa no medo. Porque quem é de Jesus tem uma marca. Você tem uma marca na sua vida. E o diabo vai perseguir você para que você não cumpra o propósito dele. Mas aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o fim. Não importa o que o diabo fez com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. E naquele momento em que essa lembrança me veio, eu levantei as mãos para os céus e disse: louvado seja o nome do Senhor, a partir de hoje eu sou livre. E a partir daquele dia eu disse ao meu marido: agora eu vou ministrar. E ele fala assim: você foi curada demais, porque agora você não quer soltar o microfone. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque eu sou livre do medo. Deus deseja tirar você dessa condição de cativeiro, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O diabo, queridos, ele não brinca de ser diabo, mas Deus manda em todas as coisas, até o diabo,
é o diabo de Deus. Eu não poderia ser quem eu sou se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei, para fazer aquilo que eu faço. Quando eu entendo essas coisas, a minha vida muda. E o meu passado de dor se torna um presente de alegria e de vitórias. É isso que Deus deseja fazer na sua vida. Para isso você só precisa se posicionar nessa verdade, porque você é filho de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Muitas pessoas desejam essa verdade em suas vidas. Eu sei que você está aqui porque você quer isso. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas escute uma verdade, querido. Os homens podem informar você. Nessa noite eu estou aqui servindo a mesa. Os meninos da adoração estavam servindo a mesa da comunhão, porque tem uma mesa aqui e nós todos estamos assentados com Ele para comermos do pão vivo que desceu dos céus. Mas os homens, eles só podem nos informar. Quem nos transforma é Cristo. Para você ser transformado, para que eu seja transformada, não adianta simplesmente beber de rio. Eu preciso beber da fonte. Vocês estão bebendo do rio, porque eu sou um rio. Dentro do meu interior tem um rio. Mas quando nós vamos à fonte, queridos, nunca mais nós sentimos sede. Sabe aquela mulher, a mulher samaritana? Quando ela encontrou com Jesus, Jesus disse para ela: mulher, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, você jamais sentirá sede. Beber de rio é bom, mata a sede, mas provisoriamente. Beber da fonte mata a sede eternamente. Quem bebe dele não quer beber de outro lugar. E aquela mulher, ela era carente. Ela era uma mulher que já havia tido 5 maridos. E Jesus disse para ela assim: olha, esse que você tem também não é seu. Já estava no 6º. E quando aquela mulher entendeu quem era Cristo, quando ela bebeu da fonte, sabe o que aconteceu com aquela mulher? As carências foram curadas e ela se tornou a maior missionária daquele tempo, porque uma cidade inteira se converteu por causa daquela mulher. Você não está na terra por acaso. Você é um filho de Deus, e Deus te trouxe a este lugar com um propósito. Mas para você poder cumprir, você precisa beber da fonte. Cutuca essa pessoa e diga para ela assim: beba da fonte. Quer ouvir uma coisa? A fonte está disponível. Chega lá, mas subir alabás. A fonte está dentro de mim e dentro de você. Basta você e eu querermos beber, porque quando nós queremos, Ele nos sacia. Amém, queridos? Agora, dentro dessa realidade que nós lemos aqui, no versículo de 2 Timóteos 1:7, fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, moderação. Escute, igreja, nada é mais intimidador do que a ignorância. Eu vou repetir: nada intimida mais do que a ignorância. Como nós temos entendido, a ignorância são as trevas, lugar de domínio aonde Satanás atua. E a ignorância leva as pessoas ao engano. Então a substância que Satanás usa para promover o engano é a ignorância. Por isso que você não deve somente beber de rios, você precisa beber da fonte, porque o que Deus diz é, e o que Deus fala te transforma, e o que Deus fala te traz convicção. E o homem pode falar o que for, quando Deus falou, você fica com aquilo que Deus falou. Amém? Então nós precisamos entender que aqueles que estão aprisionados nas trevas da ignorância
temem a tudo e a todos. E o desejo do coração de Deus é libertar os cativos. Só que só há um meio, preste atenção aqui em mim. Só há um meio dos cativos serem libertos: conhecendo Cristo. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Muitos conhecem a Jesus, mas poucos conhecem o Cristo. Jesus é a promessa, o Messias, aquele que foi prometido, aquele que viria ao mundo para tirar os nossos pecados. Mas Cristo é o cumprimento da promessa. Cristo já fez tudo o que era necessário para que eu e você desfrutássemos de uma vida plena. Você precisa conhecer Cristo, querido. Se nós não conhecermos Cristo, nós seremos ludibriados pelo diabo, nós cairemos nas mentiras de Satanás, porque quando nós conhecemos a luz, as trevas não podem prevalecer. Você pode dizer um glória a Deus? A palavra do Senhor nos diz, não precisa abrir, em 2 Coríntios 3:4, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não quer que você viva uma vida aprisionado no medo, na preocupação, na insegurança, não. Ele quer que você viva com ousadia, com intrepidez, com poder de ser filho de Deus. Jesus, ele abriu o mar para nós passarmos. Quando nós estávamos no Egito, que representa o mundo, e nós cantamos aqui, abriu o mar para eu passar por ele. Só que agora, Cristo deseja que eu e você andemos sobre as águas, porque andar sobre as águas fala de viver o sobrenatural. Ele já abriu o mar, agora ele quer que nós andemos sobre as águas. Deus não quer que você viva uma vida medíocre, não. Deus quer que você viva uma vida de poder. Deus quer que você expresse Cristo e que as pessoas, ao olhar para a sua vida, desejem o que você tem. Escute, queridos, eu declaro um povo livre neste lugar, um povo de mente transformada, que não é mais escravo do medo, mas que entendeu que é filho de Deus, e porque é filho de Deus, pode fluir na liberdade do Espírito Santo. Aleluia! Escute, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 3. Você que é batizado no Espírito Santo, fica orando em línguas. Isso. Eu estava com saudades. Fazia tempo que eu não ministrava aqui, gente. Deus faz umas coisas loucas com a gente. Depois que o livro nasceu, eu não estive com vocês e eu ministrei fora, e Deus fez algo sobrenatural nesses dias. Eu louvo o Senhor porque eu entendi o que Ele quer de mim, e eu declaro que você vai entender o que Ele quer de você, e que você vai viver isso em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 4. Todos encontraram? Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Essa é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa suficiência vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação?
Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém se converte ao Senhor, quando alguém se converte ao Senhor, tem convertido aqui, querido? Deus quer te levar de volta à sua origem, a origem de ser filho de Deus. E ele continua dizendo: se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Aleluia! Escute, igreja. A religião. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam se purificar para entrar no Santo dos Santos. Na graça, na graça, nós só precisamos nos relacionar com Ele, que Ele nos purifica. Na graça, você só precisa tocar nele, que você é curado. Na graça, você só precisa pôr a mão nele, crendo que Ele é real. Ele é real. Ele é real. Escute, eu e você somos barro, mas habita em nós um poder inigualável, o poder do Espírito, que nos convence da nossa origem. Porque conversão fala de voltar à origem, queridos. Seu pai e a sua mãe foram somente um canal de Deus para te trazer à terra, mas você veio de Deus. Ele te tirou dele antes da fundação do mundo. Você veio à terra para cumprir um propósito, assim como Jesus. E tudo que devíamos, a grande quantia que era impagável, Jesus pagou a cédula que havia contra nós, para nos tornar livres e entrarmos com ousadia diante do trono da glória de Deus. A religião nos ensina a pôr máscaras. Moisés, quando estava com o Senhor, a sua face brilhava. Quando ele descia com um véu, porque ele tinha temor de que aquele brilho fosse embora, e realmente ia. Mas hoje, queridos, eu estou nele e ele está em mim. Escute, se você não entendeu, eu estou em Deus e Deus está em mim. Você tem noção disso? Ah, meu querido, eu declaro um povo que conhece essa verdade, um povo que é alegre porque entendeu o que Deus fez. Porque a alegria fala de um estado de espírito, de quem tem comunhão com Ele. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Eu declaro neste lugar pessoas destravadas. Levante as suas mãos para os céus. Comece a orar em outras línguas. Comece a dar glória em nome de Jesus. Chega na gasubi. Senhor, em nome de Jesus, destrava ministérios aqui, Senhor. Destrava vidas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Rompe agora, Senhor, as ligaduras de impiedade, o jugo da escravidão, Senhor, que estava sobre eles, que a religião colocou sobre eles. Em nome de
do Senhor. Eu declaro um povo liberto pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Você pode falar aleluia! Aleluia! Então, na lei, os homens precisavam se purificar para adentrar no Santo dos Santos. Na graça, nós fomos purificados através do relacionamento. Nós falávamos isso hoje, eu e o Bill. Coisa boa é viver na graça, querido. Porque a graça te dá a certeza de que não depende de você. A graça te faz reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas. A graça faz você andar nu, sem medo do que as pessoas vão dizer sobre você. Porque você sabe que não depende de você, mas dele em você. O que eu não posso, ele pode. O que você não pode, Deus pode. E quer ouvir uma coisa? Ele já fez. Porque tudo está pronto. Tetelestai. Está consumado. A minha, a sua vitória foi ganha lá na cruz. Agora, por que nós não desfrutamos disso? Por que viemos à igreja ano após ano e vivemos uma vida miserável? Por que não temos andado em lugares altos, como a Bíblia nos ensina? Como a corça, deveremos andar em lugares altos. Porque não temos entendido, não temos mergulhado na graça. A mentalidade de um escravo faz com que nós pensemos que Deus quer de nós aquilo que nós fazemos. E uma frase que o Senhor me deu esses dias atrás, que impactou a minha vida: Deus, eu quero ter mente de governo, coração de filha e atitude de serva. Quem tem a mente de Cristo tem uma mente de governo. E falar de mente de governo fala de domínio próprio. Quando nós governamos os nossos pensamentos, Ele nos levanta para governar as coisas do reino. Porque o reino não está fora, o reino está dentro. Mas se eu não consigo governar a minha mente, como que eu posso ser um embaixador do reino de Deus? Como que eu posso ser um príncipe e governar com o Senhor, se eu não sou capaz de repudiar as mentiras do diabo? Como vou viver de maneira digna de um príncipe, se aceito as migalhas que o diabo coloca na mesa? Quantos estão entendendo isso? Quando nós entendemos quem é Cristo e nos relacionamos com Ele, nós entramos com ousadia diante do trono da glória de Deus. Não precisa abrir, olha o que diz Hebreus, se você está anotando, anota aí, Hebreus 10, 19 e 20. Sendo assim, irmãos, temos ousadia. Ousadia fala de plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Romanos 5,2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Quer mais um? Efésios 3:12 diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança pela fé na sua pessoa. Ei, escute, eu entro com ousadia diante do trono, não é porque eu sou bonzinho, mas é porque o sangue de Jesus me purifica e a graça do Senhor me alcançou. Eu entro com ousadia por causa do que Ele fez e não daquilo que eu faço. Agora escute, a graça não é respaldo para ninguém pecar, mas é impossível, é impossível você beber da fonte e querer continuar pecando, querido. É impossível você se relacionar com Ele e continuar sendo uma pessoa carnal. Sabe por quê?
Quando você bebe dele, ele te satisfaz. Escute, há uma diferença entre prazer e satisfação. Eu vou repetir. Há uma grande diferença entre prazer e satisfação. A sua carne, a minha carne, quer prazer, mas o prazer é momentâneo, é passageiro. O meu espírito quer satisfação. E a satisfação eu não encontro no mundo, porque eu sou eterna. Você é um ser eterno. E o que você busca para satisfazer o seu interior não está nas coisas, não está no mundo, está em Deus. Pare de buscar prazer. Pare de buscar prazer. Busque a presença. Porque é na presença que você vai ser satisfeito. É na presença que Ele vai tornar você livre. É na presença que você tem alegria. É na presença que você tem paz. Sabe a paz que o mundo não conhece? É essa paz que Deus tem para você. A paz que independe das circunstâncias. A paz que não espera que as coisas estejam bem, mas a paz que é a certeza de que Ele habita em mim, eu estou nele. Se Ele está aqui, está tudo certo. Se Ele está aqui, está tudo certo. Não importa o que vai acontecer, eu sei que o meu Redentor vive. E se Ele vive, Ele está cuidando de mim. E se Ele vive, todas as coisas colaboram juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que eu não compreenda, eu sei que o meu Pai está cuidando de tudo. Ei, seu Pai está cuidando de tudo. Seu Pai está cuidando de você quando você não vê. Não se preocupe. Não se preocupe. Descanse nos braços dele. Escute. O medo é antagônico à fé. E enquanto eu estava me relacionando com Ele nessa noite, Ele ministrou o meu espírito. E eu perguntei: Deus, o medo é uma raiz ou é um sintoma? Porque Deus tem nos ensinado neste lugar que nós temos que tratar raízes. Raízes fala de causas. Sintomas você cura paliativamente. Quando você tem uma febre, você toma lá uma dipirona e ela passa. Mas se você não diagnosticar a causa e tratar a causa, a febre vai voltar. E quando ela volta pior. E se você não descobrir a causa, ela vai te colocar em cima de uma cama e pode até te matar. Então o Senhor, Ele tem nos ensinado a tratar as causas. E eu perguntei: Deus, o medo é uma raiz ou é uma causa? E Deus disse para mim, ou é um sintoma? Deus disse para mim: filha, o medo é uma causa. Ou melhor, o medo é um sintoma. Eu: Senhor, o medo é um sintoma do quê? Aí Ele me disse: o medo é um sintoma da independência. Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis 3. Shemanamassou Rebababae Xeralamanasse Yarababa. Você precisa conhecer a palavra, querido. Você precisa conhecer Deus, não só de ouvir falar. Você precisa experimentar a Deus. Escute. Você não conhece Deus estudando Deus como se estuda um corpo humano. Você conhece Deus experimentando Deus. Quando você entra para o seu quarto e você fecha a sua porta, e naquele momento é só você e Ele ali. Você fica lá. Vem Deus, vem em mim que eu estou facinho. Sabe o que acontece? Ele vem. E às vezes Ele vem e Ele fala alguma coisa.
E Ele gera alegria dentro de você. Convicção, certezas. Mas tem outras vezes que Ele vem e Ele não fala nada. Mas mesmo quando Ele não fala nada, a certeza de que Ele está ali é o suficiente. Aí você deita no colo dele e fica lá. Hoje pela manhã eu levantei, o pastor estava na igreja. Meu filho mais novo levantou, foi para a cama. E ele, ai mãe, estou com sono, vou dormir. E aí eu coloquei uma canção para meditar, e eu fiquei ali com ele orando, olhando o Rafael deitado dormindo. Eu disse: Deus, eu que sou má, amo tanto essa criança. Eu fico imaginando o Senhor, e eu olhando ele dormir ali, meu coração se encheu de ternura, de alegria. Eu fiquei imaginando Deus na beirada da cama assim, me olhando dormir. Eu acredito que Deus faça isso. Eu acredito que Deus vai lá no seu quarto te olhar. E eu louvei tanto a Deus, porque eu não duvidei nem um pouquinho do amor dele por mim. Eu tive certeza, porque eu disse: Deus, eu que sou má, amo tanto. Que dirá o Senhor, que é tão perfeito, Pai. Esses momentos, igreja, são inegociáveis. Nós precisamos parar de ter pressa. A pressa nos impede de contemplar a grandeza de Deus. Depois eu fui lá fora, e eu tenho um pedacinho que tem uma árvore, e eu fiquei observando aquela árvore e o céu azul. E eu disse: Deus, obrigada. O Senhor fez tudo isso para mim. E o vento começou a soprar na minha face, e eu me senti afagada pelo amor dele. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você parou para contemplar a grandeza de Deus através da criação? Quantas vezes você contemplou Deus olhando para um céu estrelado e pensando: Deus, o Senhor fez as estrelas pensando em mim. Ele fez as estrelas pensando em você. Mas a gente está tão preocupado com as coisas dessa terra. A gente está tão envolvido nos medos, nas ansiedades, nas depressões, nas preocupações, que não conseguimos enxergar a glória de Deus. Mas eu quero declarar aqui um povo que vai enxergar a glória de Deus. Um povo que vai contemplar o amor do Pai. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. Gênesis 3. Ora, a partir do verso de número 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a mulher à serpente: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Diga assim comigo: a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Diga comigo: era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Fiquei com medo porque estava nu e por isso me escondi. E perguntou Deus: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore ao qual lhe proibi comer? Preste atenção aqui em mim. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Preste atenção, igreja. Antes de nós darmos atenção para alguém, nós primeiro temos que dar os olhos. Ninguém ouve ninguém se não prestar atenção. Quando nós não damos atenção, nós simplesmente escutamos. Prestem atenção nesses ares condicionados. Eles fazem barulho, sim ou não? Mas nós não estamos prestando atenção. Por isso, nós não estamos escutando. Nós estamos apenas, ou melhor, nós não estamos ouvindo, nós estamos apenas escutando. A serpente, aqui denominada como serpente, mas representando Satanás, ganhou primeiro os olhos de Eva, porque quem ganha os olhos, ganha os ouvidos. Para que eu possa ter fé, primeiro eu preciso colocar os meus olhos, eu preciso ter foco. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo entendeu isso, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Preste atenção aqui em mim, igreja. Pedro caminhava com Jesus, comia com Jesus, se relacionava com Jesus. Em um determinado momento de sua vida, eles estavam em um barco e de repente Jesus veio andando sobre as águas. Pedro olha, alguns se amedrontam pensando que era um fantasma. Pedro discerne, entende que é Jesus, porque os olhos dele veem, ele foca Jesus. E ele pergunta: mestre, se és tu, diga que eu vá até ti. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam no foco de Jesus, ele caminhou no sobrenatural. Quando os olhos de Pedro saíram do foco, sabe o que aconteceu? Ele afundou. Sabe por quê? Preste atenção aqui em nome de Jesus. Muitos de nós estamos afundando nas circunstâncias, no medo, na ansiedade, nas preocupações, nas depressões, porque não estamos com os nossos olhos em Cristo. Sabe aonde temos colocado os nossos olhos? Nas mentiras do diabo. Ei, escute, nessa noite o Senhor está alinhando a sua visão. Você vai olhar para Ele e não para as circunstâncias. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Pare de olhar a altitude, a dificuldade. Olhe para Ele. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não importa o que estão falando lá fora, importa o que Ele está falando aqui dentro. E aqui Ele fala: você é mais que vencedor. Aqui Ele fala: eu te coloco por cabeça e não por cauda. Aqui Ele fala: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Pare de dar atenção para Satanás. Comece a ouvir Deus. Ouça Deus, que você vai viver o sobrenatural. Queridos, em nome de Jesus, entenda essas verdades. Receba essa verdade no seu coração. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era rejeitada. Uma enfermidade, havia 12 anos a perseguia. Ela estava desfalecendo, eu acredito. Imagina sangrar 12 anos. Ser excluída da sociedade, chamada de impura,
porque a religião faz isso com você, fala que você não pode tocar nele, é mentira! Você pode tocar nele. Você pode tocar nele. Aquela mulher enfrentou aquela multidão porque ela sabia que só ele poderia mudar a história da sua vida. Hoje, querido, saia dessa condição que o diabo te colocou, toca nele. Entra com ousadia e toca nele. E aquela mulher tocou a orla. Ela foi por trás de Jesus, tocou. E Jesus, quem me tocou? Uma multidão apertava ele, mas sentiu sair dele virtude. Tem virtude aqui. Você quer tocar? Para ser curado da rejeição, dos medos, das preocupações. Sheba Magacei. Toca nele nessa noite, querido. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Chega de viver uma vida como derrotado. Ele te fez para ser mais vencedor. Chega, Aralabaçou. Chega de ficar murmurando, pobre de mim, coitado de mim. Não. Pare de concordar com o diabo e falar com ele. Declarar o que ele declara. Declare o que Deus diz sobre você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas quer ouvir uma coisa? Jesus só pode ser revelado para aqueles que se quebrantam, para aqueles que se desnudam. Olha só, Adão teve medo e se escondeu. O medo faz com que a gente se esconda de Deus. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. Nessa noite, Deus está perguntando: filho, onde você está? O que tem levado você a se esconder? O que tem feito você ter tanto medo? Não, aqui não, Jesus. Não toca aqui, Jesus. Eu tinha medo. Medo que as pessoas vissem a minha fragilidade. Medo que as pessoas vissem o quanto eu era pequena. Então eu me vesti de uma couraça de orgulho. Eu me vesti de uma couraça de autossuficiência. Eu coloquei uma armadura. E pior, a religião me chamou de bem-aventurada. 10 anos dentro da igreja. E as pessoas olhavam para mim porque eu tinha um bom emprego e um bom salário e diziam: lá vai a bem-aventurada. Mas quando eu vou para a Bíblia diz assim, Mateus 5: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas a religião não. A religião quer pompas. A religião quer honra. E assim era eu, na religião, presa no medo, cativa em tantas questões da minha vida. Não contava para ninguém. Ministrava louvor e ia para casa me masturbar porque era presa. E como eu, quantas pessoas mentindo para si mesmo porque tem medo. Não, Deus, aqui não, Deus. Sabe o que eu aprendi? Para que nós sejamos curados, é preciso se despir de toda essa armadura. Você precisa estar nu, porque foi assim que Jesus morreu, nu naquela cruz. A vergonha dele foi exposta, e eu louvo a Deus porque eu exponho a minha vergonha. Hoje eu não sou mais escrava do medo. Ele me libertou. Ele me libertou. Eu não me masturbo mais, eu não vejo mais pornografia, porque Ele me libertou. Ele me purificou e me santificou.
qual é o seu medo? O que você não quer que as pessoas saibam? O que você está escondendo de Deus? Hoje Deus está perguntando para você: filho, filha, aonde você está? Adão, para esconder a nudez, cozeu folhas de figueira. Figueira fala de religiosidade. Eu vou para a igreja domingo, eu vou para a igreja terça, eu vou para a igreja quinta, eu vou ser diácono na igreja, mas as minhas fraquezas ninguém pode saber. É isso que a religião faz, porque você acha que vai ser reconhecido por Deus por aquilo que você faz. E Deus está dizendo para você hoje: filho, eu te amo por aquilo que você é. Você pode andar nu. Quem disse para você que você estava nu? Eu louvo a Deus pelos cursos que eles têm nos dado aqui. As pessoas têm se desnudado, têm rasgado o coração. Jacó, para vencer no Val de Jaboque, teve que dizer: eu sou usurpador, Senhor. E quando ele reconheceu a debilidade moral dele, sabe o que Deus fez? Mudou o nome dele para Israel. Quer ter um novo nome? Uma identidade de filho de Deus? Confesse quem você é. Não tenha medo. Rasgue o seu coração. Permita Deus entrar nos porões da sua alma. Permita Ele remover os entulhos que as mentiras do diabo colocou lá dentro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, no versículo 11, diz assim: Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi de comer? Lembra que eu falei que a causa do medo é a independência? Nós não nascemos para ser independentes. Nós nascemos para ser dependentes de Deus. Todas as vezes que eu e você agimos com independência, sabe o que nós temos? Medo. O medo mostra para você que você está fazendo algo independente da vontade de Deus. Porque Deus, queridos, construiu um jardim, plantou um jardim. E o Éden não é o jardim, o Éden é a presença, amém? É a condição de quem está na presença, um lugar de delícias. Aquele lugar não era bom porque tinha árvore, aquele lugar era bom porque tinha Deus. Amém? Bom não é o lugar, bom é a presença. Se Jesus fosse para o inferno, até o inferno se tornaria bom. Amém, queridos? Então pare de querer mudar de lugar, ou de casa, ou de casamento, ou de igreja, e queira estar na presença. Então, queridos, quando nós entendemos essa verdade, as coisas mudam. Porque eu me permito ser transformada. Porque eu entendo que eu preciso da presença dEle. E que eu não posso, em hipótese alguma, agir de maneira independente. Porque é diferente do que o chavão do Brasil diz, né? Independência ou morte. Para Deus, independência é morte. Quantos estão entendendo isso? Diga assim comigo: eu não posso ser independente. A minha vida não é minha, é de Deus. E se a sua vida é de Deus, você pode fazer o que você quiser com ela? Não. Aleluia. Quantos estão entendendo isso? Aplauda o nome do Senhor. O medo vem porque você está fazendo o que você quer da sua vida. A ansiedade vem porque você está fazendo o que você quer da sua vida. Pare de fazer o que você quer. Pergunte para Deus o que Ele quer. E aí você vai ter satisfação. Amém? Abra comigo. Quanto tempo eu tenho, pastor? Acabou já? Meu Deus, eu não estou nem na metade, gente. Lucas 7, rapidinho para a gente terminar. Eu fico muito tempo sem vir aqui, depois não dá tempo, né, pastor? Só Jesus na causa, viu? Eu fui curada, aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Eu fui curada! Ele me curou, Ele cura você também. Lucas 7, versículo 36 em diante, diz assim:
convidado por um dos fariseus para jantar. Olha só quem convidou Jesus. Quem convidou Jesus para jantar, gente? Um fariseu, um religioso, um doutor da lei. Eita, vamos lá ver o que acontece nessa história. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, olha só, Jesus se assenta na mesa com o fariseu. Jesus vai ter comunhão com o religioso. Mas vamos ver o que vai acontecer com essa história. Certa mulher daquela cidade, uma pecadora, diga comigo, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, digam comigo, ao ver isso, os fariseus que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Olha só, olha o que a lei fala. Assim, você é um pecador. O que você está pensando? Você vai tocar em Jesus? Não pode tocar em Jesus. A lei fala que você não pode tocar em Jesus. Mas olha o que acontece. Versículo 46. Por que vocês me chamam, Senhor? Opa. Espera aí, gente. 7, é isso mesmo? Olha lá, Lucas 7, mudou aqui. 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus disse: você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? A mulher que você chamou de pecadora? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Ei, escute, aquela mulher representa uma alma quebrantada, uma alma que entende que é fraca. Deus não está interessado naquilo que você é bom. Deus quer que você entregue para Ele as suas fraquezas. Que a gente é bom para mostrar aquilo que a gente é bom. Sim ou não, gente? A gente se preocupa com a reputação. A religião te ensina que você precisa se preocupar com a sua reputação. Oh, aleluia, paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Mas Jesus se preocupa com o nosso caráter. E só tem caráter transformado quem se quebranta, quem faz como aquela mulher. Ela sabia que ela era pecadora, e porque ela sabia que ela era pecadora, só restava um lugar para ela: estar aos pés de Jesus. Sabe por que nós temos dificuldade de cumprir o que está escrito em Mateus 6,6? Porque a gente se acha bom. Sabe por que a gente age de maneira independente? Porque a gente se acha bom. E porque a gente se acha bom, Deus permite que a gente sinta medo. E todo tempo, pode subir aqui o grupo de louvor rapidamente. Deus está assim, ó, com os braços abertos. Vem, filho, se lance aos meus pés nessa noite. Rasgue o seu coração,
Shebara soberalabaxê. Escute. O nosso espírito tem um invólucro chamado alma. É mais ou menos assim para você compreender. Seu espírito e a sua alma. Se você não quebrantar a sua alma, o espírito não vai ser manifesto. O perfume não vai ser derramado. Então tudo que Deus quer é que nós nos quebrantemos. Porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos as nossas impossibilidades, e é por isso talvez que você não está entendendo tudo que você está passando, mas tudo isso é para você entender, querido, que não há em você nada que possa te fazer vencedor. Por isso que você tem que ir para Ele, correr para Ele, se derramar diante dEle. Se coloque de pé, se coloque de pé. Se nós não nos lançarmos sobre a pedra, sabe o que acontece? A pedra vem, se lança sobre nós. Se você não correr para Ele, se quebrantar, reconhecendo a sua fraqueza, a pedra cai sobre você e te esmiuça, te quebra, para você entender que você depende dEle. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e todo aquele que permanece em mim dá muito fruto. Você quer dar fruto no Espírito? Fique em Cristo. Comece a orar em outras línguas, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os fariseus representam a lei. A lei diz que você não pode desfrutar da presença, mas Cristo é o cumprimento da promessa, e Ele nos dá a plena condição de desfrutar da plenitude, graça sobre graça, aleluia. Essa certeza de que Deus nos fez filhos, nos dá a condição de sermos plenos. Escute, Deus deseja que você saia desse lugar que você está. Como nós dissemos aqui, o medo é antagônico à fé e caminha junto com a ansiedade. Todo medroso é ansioso e mais, é incrédulo. Isso porque seus olhos estão fitos nas suas circunstâncias, em si mesmo e não em Deus. Essas pessoas olham para suas impossibilidades e não para Cristo. Hoje o Senhor te convida a olhar para Ele. Hoje Ele te diz: olhe para mim, eu sou o autor, eu sou o consumador da sua fé. Deus não começa nada antes de ter terminado. A sua história em Cristo já está resolvida. Saia deste lugar de estagnação, querido. Levante as suas mãos para os céus. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Porque você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Oh, ore, querido, ore. Deixa Ele te pegar nessa noite. Se quebrante para Ele te pegar. Deus troca corações de pedra por corações de carne nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como a melodia, me secas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus males se vão. Eu não sou mais escravo do medo.
com entendimento. Eu sou filho de Deus. Você não precisa se render ao medo, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ore em outras línguas, ore em outras línguas. Deixa o rio fluir. Chora, carabassubiera, gacheira, nacalamanassore, gandaralabaxê. Prisões estão sendo abertas aqui, em nome de Jesus. Dentro da minha mão, tu me escolheu, me chamaste pelo nome, nasci outra vez em tua família, o teu sangue em mim, que eu não sou mais escravo do medo. Declare isso, declare. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou quando a luz brilha na minha vida, eu testemunho exercitando a minha nova natureza de filho de Deus. Deus não te fez galinha, Deus te fez águia. Águia voa além da tempestade. Roba, sube a gaia, sou. Você não é galinha, você é águia. Se tem gente aqui, se tem alguém aqui que estava aprisionado no medo, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem pra frente. Deus quer te dar coragem, porque Ele não te deu espírito de timidez, Ele não te deu espírito de covardia. Vem. Nós vamos orar por você nessa noite. Vem. É noite de libertação, de cura.